Já chegou no estilo dele, 14 anos longe do Flamengo e nesse tempo ele conquistou 14 títulos importantes. Muitos assuntos hoje no Flamengo. E claro, a gente começa, boa noite, Fábio Azevedo, falando sobre essa chegada do Abel. E uma informação que a gente tem também é que o Marcos Braz tirou o dia hoje para passar em Belo Horizonte, São Paulo, volta para o Rio para amanhã a apresentação do elenco. Passando por Belo Horizonte, de repente foi conversar com os investidores que detêm os direitos econômicos, a maior parte do Dedé, e surgiu também essa informação do interesse no Arrascaeta. Então, e passando por São Paulo, eu não sei o que o Marcos Braz poderia conversar em São Paulo. Talvez o Bruno Henrique, porque o Gabriel já é uma conversa que não passa mais pela equipe do Santos. Muito boa noite, Fábio. O que a gente pode falar desse Flamengo? Tem muito assunto, hein? É verdade. Boa noite, Theo, Hamilton, Mana, você que nos acompanha nessa noite aqui no Mercado Fox, que está bombando, porque hoje foi o primeiro dia útil. O primeiro dia útil também dos bancos, né? Se você quiser fazer uma transferência para comprar alguém, hoje já valia fazer. Né? Então, funciona mais agora. Em relação a BH, o representante do Bruno Henrique é de Belo Horizonte. Sim. Mas não teve conversa com ele, só para a gente tirar já dessa questão. A informação que eu tenho é que as coisas estão muito adiantadas e amanhã podem pintar as confirmações do Bruno Henrique e também do Gabriel. O Bruno Henrique, o que eu sei é o seguinte, houve uma conversa no fim do ano passado, autorizado pelo Santos, entre Bruno Henrique, o empresário do Bruno Henrique, o Denis Ricardo, ex-zagueiro do Botafogo, do América, com os representantes do Flamengo, no Rio e em BH. E houve um encaminhamento de tempo de contrato e salário. O Santos abriu negociação com o Flamengo também. Houve, inclusive, como seria pago o Bruno Henrique. Uma parte em dinheiro e outra parte com jogadores. Um deles era o Jean Lucas, eram dois. Descobri só um por enquanto, que foi o Jean Lucas. Trauco. É o Trauco. É o Trauco então, que o Sampaoli quer o Trauco. Então, aí só que o Sampaoli fez assim, ó. Não quero liberar o Bruno Henrique. Deu um soco na mesa. E isso irritou o staff do Bruno Henrique, porque eles abriram negociação autorizados pelo Santos e agora tem que recuar. O Bruno Henrique, como profissional que se reapresentou, ao contrário de outros profissionais em outros anos que faziam assim, eu quero ir embora, não vou, meu empresário resolve lá, força a situação. Não, o Bruno Henrique foi, não brigou com o Sampaoli, inclusive tem uma declaração hoje, ainda há pouco, do Bruno Henrique na rede social, desmentindo. Surgiu essa informação que ele discutiu com o Sampaoli, com o presidente. O Bruno Henrique está aguardando, ele se reapresentou. O Flamengo quer, o Bruno Henrique quer. Diferentemente do Dedé, não tem uma multa rescisória gigante e nenhum fundo de investimento que começa a complicar, porque o Cruzeiro não reconhece mais esse fundo de investimento. E aí tá, o Flamengo foi até esse grupo, né, o DIS, chegou até ele e o DIS, em 2013, comprou o Dedé por 14 milhões, repassou o Cruzeiro e viu na proposta de 35 milhões, sendo 5 o abatimento da dívida que o Cruzeiro tem com o Flamengo pelo Mancoejo, ficando com 30, a possibilidade de retorno desse investimento. Só que o Cruzeiro diz, olha, depois de 2015 a FIFA não permite fundo de investimento, o contrato do Dedé já foi renovado. Agora é uma discussão jurídica. O Dedé, inclusive, hoje, o Cruzeiro, emitiu uma nota oficial dizendo que a multa é de 330 milhões de reais. Que o Flamengo está no mercado, o Theo e amigos, não tenha dúvida. Que o Flamengo vai contratar, também não tenho dúvidas. Só não sei se são esses nomes ou se aparecerão novidades. O Gabigol, por exemplo, desses três que nós vamos falar aqui, Gabigol, Dedé e também Bruno Henrique, o Gabigol, por incrível que pareça, é o que está mais encaminhado, porque a Inter também quer negociá-lo. Bom, só lembrando que hoje o Cruzeiro está completando 98 anos. Parabéns ao Cruzeiro, à torcida do Cabuloso, e claro que hoje não ia ter nenhuma informação negativa. Chegar no dia do aniversário e falar, olha, o Dedé está indo embora, mas as coisas estão caminhando. A história é o seguinte, o Cruzeiro tem os direitos federativos do Dedé. Então ele é que tem que negociar. O fundo de investidor pode forçar a barra, pode arrepiar, mas tem um contrato de gaveta. O que a FIFA reconhece, quem tem é o Cruzeiro. E por isso o Cruzeiro está fazendo jogo duro, dizendo que não sai, só sai se pagar a multa de 330 milhões de reais. Mano, nós temos aí esse imbróglio agora envolvendo o Dedé. O Dedé ainda não falou, ele disse só que vai se apresentar amanhã. O que eu acho é que o Dedé, ele sempre dá as declarações, ele é muito grato. Ele ficou 2 anos praticamente em recuperação na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro bancando tudo e ele voltou nessa temporada que passou e aí sim foi quando ele disputou uma temporada completa pelo time do Cruzeiro. Muito boa noite, mano. Boa noite, Theo, Hamilton, Fábio, nossos amigos que estão em casa aí também. E o Cruzeiro tá certo. O Cruzeiro tá certo.
Eu concordo também com a diretoria do Cruzeiro, que inclusive emitiu uma nota hoje falando a respeito da possibilidade de permanência do Dedé, que a multa foi ampliada para 330 milhões aí no último contrato mesmo. O Dedé, ao lado do Kahneman, ao lado do Jeromel e do Cuesta, ele está entre os principais zagueiros do futebol brasileiro. O Dedé hoje é uma referência nesse time do Cruzeiro. E eu acho que ele tem que bater o pé, sim. Muitas vezes aí o pessoal acaba subestimando a força que tem o Cruzeiro, o Atlético, o Grêmio e o Inter, pelo fato deles não estarem aqui posicionados nos estados aí de Rio e de São Paulo, e acabam subestimando a força desses times. E eu acho que o Cruzeiro, claro, é legítimo o direito do Flamengo em poder buscar o que ele entende ser o melhor dentro das possibilidades de mercado, mas é legítimo também o Cruzeiro bater o pé. E eu acho que tem que fazer isso mesmo. Os times eles precisam parar de ser reféns de determinadas situações. O Cruzeiro ele tem aí um endividamento também, como a maior parte dos clubes brasileiros também possui, e vê dentro da possibilidade talvez de venda do Dedé a chance de ganhar um dinheiro para poder quitar dívidas. Porém, essa quantia, com todo respeito aí, 30 milhões aí que sobraria para o Cruzeiro, é pouco. O Cruzeiro tem 20% só do Dedé. É pouco. Com esse dinheiro o Cruzeiro não repõe à altura o jogador que sai. Assim como o Thiago Neves também, que cogita-se também a possibilidade, olha, o Flamengo já esteve interessado, o Grêmio continua também interessado. Mas o Cruzeiro ele tem que fazer jus aí também à força dele, ao tamanho que ele tem e à camisa pesada que ele possui. O Cruzeiro é um time que está na Libertadores, gente. O Cruzeiro, se ele começar a se desmanchar no decorrer principalmente agora do início de janeiro, ele perde a chance de poder buscar um título. Todo mundo sabe a força que esses times têm. E o Cruzeiro, na mão do Mano Menezes, ele jogou demais no ano de 2018. Ele fez jus a conquista da Copa do Brasil. Ele poderia, talvez, se tivesse um elenco mais forte, um elenco mais vasto, ter buscado outras possibilidades de títulos também. Mas eu acho que diante do que tem mostrado o Mano Menezes aí também, com a força que tem o grupo do Cruzeiro, o Cruzeiro, se começar a se desmanchar agora, ele dá tchau pro ano de 2019. Tem que fazer jus, sim, ao peso da camisa que ele possui e bater o pé e segurar os grandes jogadores que ele possui. Hamilton Rodrigues, Flamengo hoje deu o que falar, principalmente essa história do Dedé. Inclusive, a diretoria do Cruzeiro ficou irritada com essa história. Falou assim, aqui não tem investidor, não tem grupo que vai mandar no Cruzeiro. Quem manda no Cruzeiro é a sua diretoria. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Theo, Mano, Fábio, amigos aqui ligados no Fox Sports, nosso mercado Fox. Eu acho o seguinte, a gente está esquecendo um pouquinho de voltar lá no final do ano passado, que o Cruzeiro tinha dificuldades realmente financeiras. O Cruzeiro estava tentando se arrumar, ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma premiação muito interessante. E a notícia de final de ano era que as contas estavam equilibradas. Eu acho que o Cruzeiro, por tudo que o Mano disse aqui, envolvido em competição continental, buscando títulos agora no ano, mantendo o Mano Menezes, enfim, não vai deixar de se reforçar. A gente mostrou há pouco no Expediente Futebol, que você estava com o Calheiros, eu estava acompanhando o programa, a lista lá de todos os times que contrataram. E vimos que o Cruzeiro contratou um reforço só até agora. E veio de empréstimo. Veio de empréstimo. Então, o caixa não está alto, mas também eu acho que não está a ponto de rifar o time. Então tem que se esperar. É óbvio que Dedé encaixa em qualquer time do Brasil e muitos do exterior. Mas vamos ver se nessa viagem que faz o caixeiro viajante Marcos Braz, se ele vai voltar com a mala cheia ou com a mala vazia, né? Eu acho que pode voltar meio vazia aí. Pelo menos em Minas, tá arriscado não trazer nada não. A gente viu a entrevista do Abel e 2 pontos me chamaram a atenção. Ele disse que quer o espírito do time, aquele espírito que tem na arquibancada e que esse espírito foi perdido. E isso a gente anda na rua, a gente vê o torcedor do Flamengo. Às vezes o torcedor do Flamengo fala assim, quem o Flamengo está contratando? Aí você fala um jogador que é técnico, mas não é aquele raçudo, o torcedor do Flamengo, não, esse é muito bonzinho, esse é muito meigo. Então o torcedor do Flamengo, ele quer uma mudança de espírito e o Abel não é bobo nem nada, sabe disso. E outra história é com relação ao Trauco. Qual que é a situação do Trauco? O São Lourenço se interessa pelo Trauco, conversou com o Flamengo. O São Lourenço ofereceu mais ou menos 7 milhões de reais para a liberação do Trauco. O Flamengo falou não, ele só sai por 11. E agora entrou essa história do Sampaoli querendo o Trauco, ele pode entrar na negociação com o Bruno Henrique, com o Santos. Esses 2 pontos da entrevista, Mano. Olha, Theo, primeiro, com relação à declaração do Abel Braga, foi a frase mais emblemática que ele disse hoje. Quando questionado a respeito aí da postura do time, ele pegou e falou, correr, se esforçar, isso é o mínimo. No meu time, se não correr, não joga. Faltou isso para o Flamengo também. Não é o esforço físico somente. É a alma do jogador em campo. É acreditar sempre, não entregar os pontos. O Flamengo, durante muito tempo, dentro do Campeonato Brasileiro, eu dei a impressão que tanto faz como tanto fez. Olha, ganhou, beleza. Perdeu, beleza. O jogador não sentiu o jogo.
E é talvez isso que o Abel está tentando resgatar nesse time. Porque qualidade tem. A gente está falando de jogadores aí consagrados, o Everton Ribeiro, o Diego, agora chegando possivelmente o Gabigol. Eu acho que o Flamengo ele tem time para brigar e bater de frente com qualquer time da América do Sul, inclusive com o Palmeiras, que hoje é o elenco mais forte do continente. Mas o Abel, eu acho que ele vai conseguir detectar dentro desse time as carências que ele possui, mas com todo respeito aí ao Trauco, ele pegou e falou, eu penso até na utilização do jogador um pouco mais avançado, talvez correndo naquela linha um pouco mais adiante ali e não na lateral esquerda. Eu acho que o Trauco não tem bola para atuar ali não. Por mais que ele seja um jogador que tecnicamente não seja tão ruim, mas o Flamengo, pelo cacife que ele tem, inclusive financeiro para investir e contratar, se a gente por exemplo, o Bruno Henrique nesse time aí, na comparação com o Trauco não sai na foto. Eu acho que o Bruno Henrique nesse time do Flamengo cairia como uma luva. Claro, o Sampaoli também tem que ser consultado, não adianta você contratar um treinador do quilate do Sampaoli e começar a entregar os pontos. O problema é que o Santos está com problema de caixa, né? Também, o Santos já perdeu aí o Gabigol, ele não teve a condição de segurá-lo, o Dodô também. Então, o Santos ele já perde 2 peças aí que foram fundamentais. Numa dessas, se perde o Bruno Henrique, é complicado. E tem muita gente aqui na hashtag Mercado Fox perguntando das laterais do Flamengo. O Dodô pode ser um jogador que interessa ao Flamengo. O Dodô voltou para a Sampdoria, vai se apresentar à Sampdoria, mas a Sampdoria, a princípio, não tem interesse na utilização do jogador. O Bruno Ribas está perguntando aqui, qual é a situação do Mariano? Esfriou de vez? Me parece que sim, né, Fábio? Parece que o Mariano no Flamengo está bem distante, né? O Flamengo tinha nesse cara o alvo. Aliás, a notícia que vem de alguns periódicos da Europa indicam que o Flamengo fez uma consulta pelo Rafinha, de novo, né? Também tem gente perguntando aqui. O Flamengo tinha feito uma consulta no meio do ano passado e aí o Rafinha estava para renovar ou não, acabou renovando. E agora... Foi oferecido o Peruzzi, do Boca Juniors aí ao Flamengo. O Vasco chegou a abrir negociação até com o aval do Maxi Lopes, que jogou com ele no Catania, na Itália. O Dino Peruzzi, que encerrou o contrato dia 31, agora o último, com o Boca Juniors. Ele não estava inscrito na Libertadores, por isso não jogou. Muita gente, mas tá no Boca e nem joga a Libertadores. Sim, não estava inscrito, então não poderia ter jogado. Então o Dino Peruzzi foi oferecido. O fato é que o Flamengo vai ao mercado pelo menos para lateral direita. Se na esquerda não vai buscar, pelo menos um titular, porque entende que o René foi eleito em muitas seleções um dos melhores da função, o Abel estaria satisfeito e subiria alguém da base, é pouco, principalmente se o Trauco sair. Mas essa imagem que a gente está vendo aí, essa não do Fluminense, mas em outras que a gente observa o Abel, e nas fotos hoje da apresentação do Abel suado, esse é o Abelão, ele sua a camisa mesmo, trabalhando. E está motivado. Está motivado e ele vai cobrar os caras, ele vai para dentro, quer jogar, quer, não quer. Ele falou que quer ir embora o Trauco, então por mim está liberado. É assim, é olho no olho, não tem conversa fiada, não tem papo torto com ele. Ele citou uma coisa muito importante na entrevista, o Theo, que foi o seguinte, falar sobre a força que a torcida dá para o time. Botou 60 mil no último jogo no Maracanã no Campeonato Brasileiro, que já não valia praticamente mais nada. Só que a torcida responde muito também em função do que o time dá para ela, né? Não tenha dúvida. Do que o time dá para ela. A leitura que eu faço do Flamengo do ano de 2018 foi o seguinte, acho que os jogadores chegaram para um sistema de jogo para o qual eles não se adaptavam, principalmente a chegada do Vitinho. Eu já falei isso aqui mais de uma vez e vou repetir. Eu acho que o Vitinho é uma boa contratação, é um grande jogador, mas ele chegou para jogar num time que ele não jogava de um jeito que ele estava acostumado. Em função dele, jogador de desafogo, de contra-ataque, e o Flamengo era um time de reter a bola. Eu acho que ali o Flamengo deveria ter trazido o Gabigol. Tinha que ter feito esforço naquela hora para trazer e não deixá-lo ir para o Santos. Ou tentar lá o Ricardo Goulart. Mas o Vitinho veio no meio do ano. Eu sei, mas olha só, mas aí veio o jogador errado. Não era o jogador para chegar. Mas o Gabigol veio no início para o Santos. Mas não era o jogador para chegar ali naquela hora. Não era o jogador para chegar. Tinha que ter chegado um outro cara, com uma característica de um falso 9. Mas era a reposição Vinícius Júnior, né? Mas não era, Fábio. Mas o time não jogava em função. Não, mas não jogava em função do cara de desafogo. O Vinícius Júnior jogava pelo lado do campo como o Vitinho? Mas o Vinícius Júnior foi uma solução encontrada, entendeu? Foi uma solução. Para a vaga do Everton. Que apareceu, exatamente. E aí, a característica dele favoreceu essa situação. Mas o Flamengo era um time de ter a bola. Então, acho que ali aí caiu o Barbieri, aí depois veio o Dorival, começou a acertar, começou a encaixar o time. Aí o time encaixou e conseguiu chegar lá no final, claudicante. Mas foi. Não brigou pelo título, mas foi a Libertadores. Não passou nenhum sufoco, foi a Libertadores. Agora eu acho que o Abel, com tempo para treinar e com as opções que ele tem,
Ele tem tudo para ter mais de uma variação para jogar. Acho até que não vai fazer isso. Vai meter um 4-3-3 para o time embalar logo de início e trazer a galera para jogar junto. Essa é a leitura que eu Em faço. cima do que você está falando, Hamilton, a nossa produção, ela resolveu fazer aí um campinho com um time do Flamengo dentro dessas especulações que estão rolando. Aí depois a gente vai ver se essas especulações elas vão dar certo ou não. Ali a gente tem o César, ou pode ser o Diego Alves, né? Por que não Muralha? Muralha voltou. Muralha voltou, teve um certo interesse do Curitiba, mas não tem mais. O Muralha tá lá quieto. Forçou a amizade, Fábio Azevedo. Não, o Muralha vai pro Curitiba. Não vai mais. Não vai mais. Wilson vai ficar. Porque não foi pra Chapecoense, né? Aí a gente tem o Rafinha, Rodrigo Caio, o Dedé, o Dodô, né? O Dodô que estava no Santos e era da Sampdoria, Coelhar, o William Arão. Aí a gente tem o Arrascaeta, porque hoje essa notícia também começou a circular, o Everton Ribeiro, o Gabriel e o Bruno Henrique. Esse é o time titular. Aí você tem no banco, que para mim vai ser titular em breve, né? Logo que começar, o Diego Alves vai ser titular na vaga do César. Não tem nenhuma dúvida. O Abel vai conversar com ele, é muito mais goleiro. O César vai aprender muito com o próprio Diego Alves. Passará a ter no banco o Diego até acabar o contrato, se não renovar até julho, Diego Ribas, Uribe, Henrique Dourado. Você tem o Henrique Vitinho. Dourado é um cara que há uma interrogação com o Abel, né? Sim. Não, mas o Abel falou... Então, exatamente por isso. Eu acredito que o Abel vai dar moral para o Henrique Dourado. Ele falou hoje sobre o Henrique Dourado, na entrevista. Citou o Henrique Dourado e conta com o Henrique Dourado. Então... Porque não podemos esquecer, sem querer cortar seu raciocínio, que o Abel, quando dirigiu o Fluminense, perdeu o Fred. Henrique Dourado, o Pedro era banco. Apareceu. Isso. Então, ele manteve aquele DNA do Fluminense de ter um homem-gol, o 9. Jogar para aquele cara. Sabe a importância. É uma opção, uma oportunidade de ter um sistema de jogo diferente. Agora você tendo o Henrique Dourado no elenco. O Abel, aqui mesmo, no debate final especialistas, no final do ano, ele disse que tem interesse em montar, como foi montado no Palmeiras, 2 times. Que ele acha que para as competições, o Flamengo vai disputar tudo, para as competições que tem, montar 2 times. Então a gente está falando assim, Henrique Dourado, Gabriel, se essa turma vier, dá para montar. Dá para montar. Esse time titular que a gente mostrou, vamos para o reserva. Diego Alves, Pará, o Rodinei, estou montando o segundo time, porque Léo Duarte. Léo Duarte, Tuller e René. Defesa reserva. Você teria no meio-campo Pires da Mota. Hoje tem o Ronaldo ali, uma opção, porque o Rômulo foi embora. O Ronaldo ainda está por ali. Diego Ribas, Vitinho e me ajudem mais. E aí o Henrique Dourado. Aí Henrique Dourado e Uribe. Pronto. Tá aí, um time reserva. É isso aí. 4-4-2. O time reserva ele fica bem aquém do time titular. Se a gente fizesse comparativo aí, fica bem abaixo. Principalmente nos volantes. Mas nenhum time do mundo tem 2 times. Não, mas o Palmeiras tem. Não, 2 iguais? Não tem, não. O time reserva do Palmeiras é tão encaixado quanto E o São Paulo está caminhando para isso. Não, a gente vai falar daqui a pouquinho do São Paulo. Então, mas eu acho que o São Paulo, ele tá montando aí uma estrutura para ter um bom time, o principal, mas o reserva também fica bem abaixo. Eu acho que talvez hoje no futebol brasileiro, o único time que consegue montar um time tão competitivo quanto o titular é o Palmeiras. O Flamengo, nessas possibilidades que a gente acabou de citar aqui, eu acho que fica bem aquém do time principal. Mas o Abel, Theo, eu acho que ele tem uma característica muito boa, cara, assim como o Renato Gaúcho também, são treinadores que conseguem fazer muito com pouco. Você pega aí, por exemplo, o William Arão é um cara que na mão do Abel Braga vai voltar a jogar aquela bola que fez com que ele fosse até lembrado para a seleção brasileira. Mas ele cresceu na reta final com o Dorival, é bom. Mas o que falta pro William Arão é justamente essa continuidade. Ele faz um jogo atípico aí, que ele joga muito, depois ele volta a ter uma queda de rendimento brusca, e na mão do Abelão ele vai voltar a ser aquele jogador constante. Ao lado do Coedjar, possivelmente o Flamengo ele entra junto com o Palmeiras como a dupla de volantes que a gente pode analisar com a melhor qualidade do futebol brasileiro. Você está certo. E tem uma coisa aí que é o seguinte, que é posicionamento. Eu acho que o William Arão, mais bem posicionado, lembra do Botafogo, quando ele entrava, fazia aquela diagonal, metia gol pra caramba? Acho que se aproveitar... surpresa, né? Exatamente, acho que você está correto. É isso, posicionamento pode ajudar ele a crescer. O Abel gostava, por exemplo, no Fluminense, guardado as devidas proporções, mas dava a liberdade pro Douglas fazer isso. O Douglas era o cara que pisava na área. Ele segurava um e liberava o Douglas, que tinha mais qualidade, batia no gol. Lembrando o estilo do Paulinho. Exatamente. Então, ele gosta desse estilo. O Abel pode, como você falou, o final do ano do William Arão já foi um final do ano melhor. O Abel pode recuperar, por exemplo, totalmente o William Arão e o Vitinho? O Vitinho vai crescer nessa temporada, porque ele vai ter pré-temporada. Ele chegou no meio da temporada toda. Agora não, ele tem início de temporada com todo mundo no mesmo ritmo.
O Vitinho foi um grande investimento que o Flamengo fez, literalmente, porque 40 milhões de reais não é um pequeno investimento. E acho que dá para recuperar o Vitinho tranquilamente até o investimento, não só o ganho técnico que vai ter para essa temporada, que é ter um jogador de 24 anos com possibilidade. Não espere do Vitinho o Pelé. O cara que vai botar a bola debaixo do braço vai resolver todo o jogo. Não é, mas ele vai ser importante sim. Ora como titular, ora na reserva, e assim vai ser. Olha, tá muito legal a sua participação, você de todo o Brasil, com a hashtag Mercado Fox. O Rodonai258 está perguntando a situação do Bruno Henrique, e do Dedé e do Miranda. O Miranda a gente já falou aqui que está bem complicada a vida. Os outros, as negociações estão rolando os dados. O Leonardo Costa está falando sobre o São Paulo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a equipe do São Paulo, que está montando realmente um grande time. Mas o nosso assunto inicial é o Flamengo, já que tivemos hoje a apresentação do Abel Braga. Esse time que a gente mostrou aí é um time para disputar título em todos os campeonatos? Só deixando claro que esse time que está aí no campinho é um time de nomes que interessam ao Flamengo. Não estamos contratando ninguém, nem dizendo que o Flamengo já fechou com todos esses aí. Senão daqui a pouco printam, olha aí, todo mundo contratado da Fox. Ninguém deu nada. A gente está dando negociação. É uma projeção em cima de especulações. Não, porque eu já estou vendo a hashtag a galera falando, não, a Fox está desfalcando o Cruzeiro. Nada disso. O Flamengo hoje demonstrou interesse no Arrascaeta e no Dedé, tanto que o Cruzeiro emitiu nota oficial. O Cruzeiro não está nem um pouco satisfeito. Aliás, falando na relação Cruzeiro e Flamengo, como é que está a relação de quem não paga? O Flamengo está cobrando o Cruzeiro, né? Porque tem uma... 5 milhões do Mancoejo. Exato. Né? Tem essa, e essa dívida, ela entraria numa negociação, ou do Dedé, ou de repente do próprio Agora te respondendo, esse time aí, se vier a sair do papel, se for todo mundo contratado, é mais forte que o do Palmeiras. Você acha mais forte que o do Palmeiras? Esse time, no papel, é mais forte. E se o Palmeiras tiver, por exemplo, o Ricardo Goulart? Aí é outro time. A gente vai discutir daqui a pouco o campeão do Palmeiras. Daqui a pouquinho o time que hoje existe do Palmeiras, com esse hipotético do Flamengo, eu acho esse hipotético mais forte. Vocês concordam, senhores? O hipotético. Olha, se a gente tiver a posição ali do Flamengo com Dedé, com Arrascaeta, é que aí a gente também começa a supor uma condição talvez que não possa acontecer. Porque dificilmente, eu repito aqui, o Flamengo ele tem é legítimo interesse dele aí em contratar o Dedé, pelo futebol que ele apresentou, pelo jogador que ele é, mas eu dificilmente acredito que ele saia do Cruzeiro. Então eu já não trato essa hipótese como real. O Arrascaeta é um jogador que interessa sim ao time do Flamengo, mas também acredito que não deixe o Cruzeiro. Principalmente pelo fato do Cruzeiro estar disputando os mesmos títulos que o Flamengo vai disputar também. É um concorrente direto. Qual que é o intuito de um time começar a desmontar o seu grupo às vésperas dos campeonatos que o Cruzeiro tem para disputar no decorrer do ano? Não tem nexo, não tem sentido. O Flamengo ele vai tentar abocanhar os melhores jogadores aí, mas até agora o que tem de concreto do Flamengo é a contratação do Abelão. O Rodrigo Caio. A contratação não, mas eu acho ainda Agora, e o Rodrigo Caio, gente? Então, cara, o Flamengo falou de Kahneman... Só vou te interromper. Claro. Tá muito legal a sua participação. Já estamos com pouco tempo de programa entre os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag Mercado Fox. Boa. Mas aí que tá, Theo, vamos lá. O Flamengo ele falou a respeito de algumas situações ali. O Kahneman foi comentado, o Gil foi comentado, o Miranda foi comentado. Quem mais o Flamengo? O Dedé foi comentado. Fecharam o Rodrigo Caio. Com todo respeito ao Rodrigo Caio, que é um jogador Mas o Rodrigo Caio não é uma super contratação? Não acho. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Não acho. Um jogador que foi marcado pela torcida do São Paulo. Theo, já começa ele acabou pelo perdendo momento espaço. dele. Mas, gente, ele jogou muito nos Jogos Olímpicos. Sim, Jogos Olímpicos. Então, você não acha que na mão do Abel Braga, o Rodrigo Caio não pode ser aquele que foi o que puxou, que foi quase um capitão da seleção nos Jogos Olímpicos? Pode pelo estilo que o Abel Braga tem. Aquele cara paizão, aquele cara que não deixa o jogador cabisbaixo lá nos bastidores, aquele cara que vai dar uma atenção, vai pegar pela mão, vai fazer um afago quando necessário também. Mas eu repito, o time que teve interesse em Kahneman, Gil, Dedé, enfim, outros grandes jogadores, Miranda... Quando você contrata o Rodrigo Caio, é um jogador que chega num momento, inclusive, bem abaixo, tecnicamente, do que os demais. Porque se a gente falar desses 4 que eu acabei de citar, são jogadores aí que, por exemplo, o Miranda mesmo, que não está no auge da carreira, mas é um cara que não está comprometendo. Tem jogado bem, foi assim até, inclusive, na própria Copa do Mundo. Mas é melhor contratar o Miranda ou o Rodrigo Caio? Hoje pro Flamengo, Miranda. Você acha? Miranda, não tô falando em termos de ganho financeiro, tô falando de ganho técnico. O Rodrigo Caio era banco no São Paulo, gente. Mas ele perdeu lugar aí pro Arboleda, mas o São Paulo estava queimado. Mas aí esse é o ponto. Eu acho que a gente está vivendo, a gente viveu um momento aqui, espero que isso tenha terminado,
É uma tremenda bobagem esse negócio, porque o cara disse que não foi pênalti, a gente já mostrou o lance ali. Aí ficou marcado, jogador, não sei o quê, encheram o saco do cara. Poxa, deixa cada um viver do jeito que quer. O cara não tem que, ninguém tem que ganhar E com essa é um uma pênalti. discussão tão atrasada já. Isso é uma imbecilidade, Eu sem concordo com tamanho, você. sabe? Sem Concordo. tamanho. Aí, porque o cara foi leal, foi honesto, não foi pênalti, marcam o cara. Aí ficam pegando no pé do jogador, Foi nem o pênalti, foi o cartão vermelho do Jô, né? Tudo bem, Cartão enfim, cartão vermelho. Aí pegam no pé do jogador, esse é o lance, entendeu? Isso influencia, mexe com a cabeça, Mas olha é um aqui, ser humano. A chegada do Porra, Rodrigo Caio, ela não é existe. excludente a chegada de outro zagueiro. O Também Flamengo não, vai em busca de dois. Mas o que a gente Rodrigo tá Caio mais aqui um. é se ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele é muito bom jogador. Muito bom A jogador. questão é, ele vale 50 milhões de reais? Mas O próximo disso? Isso aí é um outro assunto. Não, faz É um parte outro do pacote. assunto. Não, Para não você faz. trazer o Rodrigo Caio, você Não está faz. pagando 50% e 25 milhões. Preço é o seguinte, preço, eu tenho esse celular aqui, eu boto o preço e vendo pra você. 25 milhões ele Justo vale. ou não, é Mas preço. é metade dele só. Sim, vale. Eu acho que para esse momento do Flamengo... eu Por acho que é um quanto ele ia pro investimento que vale. Barcelona? Ele foi? Não, por quanto ia? Não sei. Então. Ele bateu na porta. Então, ele, tem que vamos dizer ver. assim, ele dormiu no Barcelona. Vamos ter um parâmetro aí, por quanto ele ia e por quanto ele está sendo negociado. Acho que é um bom termo de comparação. O que eu entendo é o seguinte, zagueiro por 25 milhões, você teoricamente vai vendê-lo lá Mas na isso frente. pra mim é um outro... Uma outra figura que a gente cria, zagueiro por 20 milhões. Pô, o Dedé não tá 300... Você não pagaria 50 milhões pra ter o Dedé no time? Não. Com que 30 isso? anos? Pô, por que não? Não. Porque é muito dinheiro para um zagueiro. Não é Você muito não vai dinheiro. vendê-lo mais. Não, mas depende. Depende, pô. O Palmeiras, por exemplo, que hoje é um time que pode se dar o luxo de contratar só pela parte técnica e não pela parte financeira, de depois tentar fazer um negócio e vender o jogador. Mas aí é luxo. Então, você falou. mas é que tá. É um cara que vem pra solucionar o problema da zaga. Por exemplo, o Dedé, se ele chega nessa condição, independente de vendê-lo depois aí ou não, você faz 4 anos de contrato com o jogador. Se ele não for vendido depois, você perde o dinheiro do investimento. Porém, Tem o técnico. você ganha tecnicamente dentro de campo. É um cara que chega pra resolver o problema da zaga. Então, você Rodrigo trouxer o Caio vai ser Dedé por jogador. 50, o Rodrigo Caio por 25, você tem uma zaga de 75 milhões de reais. milhões de reais. Mas Eu olha acho só, muito dinheiro para um setor que não resolve os teus problemas. A gente E o tem- camisa 9 ali na frente, o camisa 10. Ninguém fala do Lucas Paquetá. Cadê o substituto do Paquetá no Flamengo? Não tem. Mas já tem O Flamengo dentro não de casa, tem o contratou. Everton Ribeiro. Não, porque Vai- jogava Everton Ribeiro, Diego Hoje mas- jogaria o Diego Mas se e Everton fala, Ribeiro. gente. Mas Cadê? se fala. Se fala, mas não se fala contrata. nessa montagem. Não, Fala de Bruno- Arrascaeta, Bruno fala de Henrique. Bruno. Fala Quer dizer, um monte de coisa. Mas estão trabalhando não, nesse sentido. Não, mas cadê? Né? Efetivar ali. Efetivou só o Rodrigo Caio. Olha só, a gente Tá mostra viajando muito, A Flamengo. gente mostra o campeonato alemão aqui todo fim de semana. Eu, dirigente de um time médio na Alemanha, levaria Kahneman e Dedé. Faria minha zaga, Não estaria tem- resolvido. Não tenha dúvida. Porque lá não pensa depois em revender, ele quer ganhar só. Mas- Aqui não tem mercado Mas para por você que, só que tem ficar. que comprar pensando em revender? o nosso mercado- Mas com o orçamento do Flamengo hoje, com a situação financeira do Flamengo hoje, já dá para pensar dessa Claro, forma. Dá, com 100 milhões, você gastar 75 em dois O zagueiros. torcedor sobra em 25, casa, gente. o cara que é assim, o cara, pô, aí o Flamengo vai comprar o Dedé hoje, vai pagar Tá 10 toda- milhões. a galera aqui na Pô, daqui a hashtag um tá ano vai toda vender por perguntando. 75. O torcedor não pensa nisso. Vai trazer o Dedé, vai ser campeão Bela- brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil. Bela Sandro e Entendeu? um monte de gente tá até perguntando, cadê os laterais do Flamengo? Então, é o pessoal gente- falando aqui na hashtag Mercado Gente, Fox. o torcedor do Flamengo, ele quer 2 laterais, 2 zagueiros, um meia e um atacante. Essa é a conta do torcedor. Que o torcedor tem uma conta que ele não paga a conta. É normal. Eu sou torcedor humano, todos nós aqui somos. A gente quer o melhor para o nosso time, perfeito. Agora, vamos olhar racionalmente. Você tem 100 milhões de orçamento para gastar. Você empenhar dos seus 100 milhões, 75 em 2 zagueiros, eu acho demais. Mas é que tá, Fábio, essa conta muitas vezes ela não é dessa forma É, também. é isso aí. Porque o que você faz? Você parcela o jogador, ou seja, você não está entregando o pagamento toda a vista. 75 no ano. Pois é, então vamos você lá. acaba Então faz a- transferindo a dívida. Então você vai faz a colocando mais conta pra de frente. 5 anos. 75 dividido por 5. Vamos fazer essa conta. 75. 15 milhões por ano. É Isso. o que você está empenhando. Do seu orçamento todo para os próximos anos, que você não tem garantia que será de 100 milhões também, porque nesse ano ele é de 100 milhões, porque o Flamengo renovou com a TV. Então ele tem uma receita maior agora. Mas a renovação com a TV, ela vai durar uns 3 Sim, anos. mas ele pega um adiantamento na renovação. Famosa luvas. Mas outra Mas é que tá, Fábio, mas você o vai Flamengo, comprar um apartamento, você não vai pagar o mas o apartamento em Flamengo 3 tem que anos. resolver o Você problema estende a dele dívida. também de Tudo é renda. assim. Porque o Flamengo foi o time que mais levou gente
para o estádio e o 7º no faturamento. Então, essa Porque diretoria... ele não tem estádio. Mas essa diretoria ela tem obrigação Mas ela não vai de construir resolver... estádio, essa diretoria. Se ela não se acertar com o Maracanã, se ela não se acertar com o governo e passar a ter mais dinheiro das suas rendas, ele vai ter que construir um estádio, sim. Mas não vai construir em 3 anos, Theo. O time que mais leva público no estádio é o 7º em renda no Brasil. Mas o Flamengo... Em faturamento, em que vai pro seu Theo, copo. Mas eu acho que isso é um passo... Então, mas é que eu tô falando. Entendeu? Eu acho que essa diretoria tem uma obrigação e aí esse orçamento ele vai melhorar. O orçamento do Flamengo, a tendência a partir de agora, que as suas finanças estão em dia, já a diretoria antiga era assim, mas há uma continuidade de um pessoal sério nesse sentido, Perfeito. é o Flamengo ter um melhor orçamento. Porque não entra na cabeça do torcedor do Flamengo ter um orçamento menor do que o do Corinthians e do Palmeiras. No mínimo tem que ser igual. Ah, mas o Palmeiras tem um grande patrocinador. Ué, o Flamengo não pode ter? Mas não tem. Pois Inclusive, mas eu tô falando, mas perdendo isso 2. é obrigação dessa diretoria. Claro. Não só títulos, é obrigação pelo tamanho do Flamengo. Sem dúvida nenhuma. Eu só insisto no seguinte, você pagar 75 milhões, que sejam em 5 anos, mano, como a gente tá falando, 15 por ano nesses 2 atletas, eu acho muito. Para o mercado Daí brasileiro. o senhor Rodolfo Landim, que é o novo presidente. Dedé, baita zagueiro, queria no meu time, queria. Sem dúvida nenhuma, como disse o Abel, ele é um mito. Todo treinador quer. Acho baita contratação, mas não sou eu que pago a conta. A gente está discutindo a conta aqui. Agora, Para o investimento. Agora tem que buscar o 9. E esse 9 também não vai ser barato. Se é o Gabigol, não vai ser barato para o Flamengo. Até porque ele nem vem a ser do Flamengo, ele virá emprestado. ele virá emprestado com uma situação que de repente